Um grupo de amigos vão para uma festa, mas lá acabam submetidos a um jogo de verdade ou desafio mortal. O que eles poderiam fazer para se livrar dessa situação sinistra? É isso que iremos ver neste vídeo. Mas antes disso, deixe aquele like, também se inscreva e ative o sininho, que assim você fica por dentro dos lançamentos do canal. E não se esqueça de me seguir nas redes sociais que vão estar aí na descrição. Recado dado, vamos pro vídeo. O filme começa com um grupo de amigos curtindo uma festa. E eles são a Gemma, o namorado dela, o Chris, e o outro casal é a Eleanor e o namorado dela, o Paul. Além deles, outro que vale a pena ressaltar é o Luke, o cara das festas, conforme ele mesmo se define. Ele também é um maluco que traz os tóxicos pra galera. E por último nós temos o Felix. Não esse Felix. Esse também não. Esse daí. E ele é um cara meio loser, esquisitão, desprovido de habilidades sociais, por assim dizer, que acaba sendo zoado na festa por esse grupo de jovens que, aliás, eu esqueci de dizer, são chatos demais. Eles começam a jogar verdade ou desafio e o Felix acaba escolhendo verdade na vez dele. Aí perguntam quem ele pegaria na festa, e ele tem uma quedinha pela Gemma e diz que seria ela no caso. O namorado dela, o Chris, que é ainda mais babaca que o resto do grupo, fica meio mordido com isso e xinga o Felix, chamando ele de maricas. Estou usando uma palavra mais leve para não ter problema com o YouTube. E ainda por cima, o Chris dá um soco no esquisitão. Desde esse acontecimento passa-se um ano, e estes jovens são convidados pelo Felix para ir no aniversário dele na casa do rapaz, que na verdade é uma mansão gigantesca. E por algum motivo eles vão. Não faz o menor sentido, os caras vão pra festa do cara mais bizarro que eles conhecem, que fica na puta que pariu, inclusive eles têm que ir a pé por uma parte do trajeto e o lugar é cheio de lama. No mundo real, isto é o que aconteceria. Olha só aquele cara bizarro que a gente tava zoando porque ele joga Free Fire e tá chamando a gente pra ir na festa dele. E aí, o que você acha? Vamos lá? Não, né? Tudo bem, contrariando todas as expectativas, eles foram pra festa. Mas quando chegam lá, encontram o irmão do Felix, um homem chamado Justin. Ele diz que a festa foi cancelada porque o irmão mais novo estava no Chile fazendo trabalho voluntário e tinha ficado preso no país porque o voo dele cancelou ou algo do tipo. Mas o Justin diz que a trupe de amigos pode ficar por ali e podem beber e comer à vontade as paradas que haviam sido encomendadas para a festa, e até passar a noite ali e pela manhã embora. A princípio, os jovens decidem ficar um pouco, beber e tals, até que o Justin sugere um jogo de verdade ou desafio. O jogo vai acontecendo e as coisas começam a ficar realmente tensas quando ele, Justin, acaba pegando verdade. Neste momento, ele revela que o Felix não estava no Chile, mas sim que tinha se enforcado naquele mesmo local onde todos agora estão, e que ele fez isso devido a um cartão postal que foi enviado a ele que dizia: verdade ou desafio, maricas. Lembrando que, de novo, maricas é um eufemismo, tá? Falaram uma coisa mais pesada e tal. E essas eram as mesmas palavras que Chris havia dito ao Felix pouco antes de dar um soco no rapaz na festa que aconteceu um ano antes. Todo mundo fica com mó cara de bunda e decide ir embora, mas o Justin não deixará isso acontecer. E ele está armado e é praticamente o John Wick, pelo que a gente pode ver. Para mostrar que ele estava falando sério, Justin atira na perna do Paul. Em seguida, ele ordena que todos se sentem numa cadeira onde seriam amarrados pelo Luke. O Luke meio que vira o capanga dele a contragosto. O Paul, ainda no chão e ferido, decide usar seu celular para chamar por ajuda. Assim, chamar por ajuda é uma boa ideia, mas não nesse momento, quando o cara pode ver você fazendo isso, né, amigo? Mais uma vez, o Justin se mostra o John Wick e dispara um tiro que atinge em cheio a mão do Paul, fazendo o rapaz perder um dedinho e o celular também, é claro. Ele deveria ter escondido o celular e esperado o momento mais oportuno para poder usá-lo. O Luke, a mando do Justin, pega o celular e as chaves dos carros de todos e guarda tudo num lugar que tinha algumas granadas. O cara guardava fucking granadas na cabana, velho. Tá, o Luke poderia pegar uma dessas granadas e usá-la contra o Justin? É meio complicado, porque assim, ele poderia falar pro cara baixar a arma ou ele explodiria a granada e todos acabariam mortos. Mas o problema é que o Justin parecia maluco o suficiente para pagar para ver, então não parece lá uma boa atitude. O Luke também poderia atacar a granada pela janela para criar um alvoroço e fugir. Os seus amigos ficariam para trás, mas quem sabe ele tivesse uma chance. Ou até poderia usar esse elemento de distração para ir para cima do Justin e quem sabe rendê-lo. Ainda assim, nenhuma dessas alternativas me parece muito boa. Eu provavelmente esperaria mais um pouco até que aparecesse uma oportunidade melhor. Uma coisa interessante desse filme é que não só as vítimas vão tomar atitudes bem estúpidas, como o vilão também. E a primeira delas é: por que ele não chamou alguém para ajudá-lo na sua vingança? Quem sabe aquele tiozinho que os jovens viram antes na casa? Porque ficar usando um dos amigos dos jovens como ajudante não é lá uma boa ideia, afinal o cara poderia te apunhalar pelas costas a qualquer momento.
Mas deixando isso de lado, precisamos ter em mente que o objetivo do Justin é saber quem enviou ao Felix o cartão postal que o levou à morte. Ele pergunta a todos, mas ninguém admite a culpa, então Justin decide que irá deixá-los conversando a sós por um tempo para ver se eles chegam a uma conclusão sobre quem de fato enviou a carta. Meio que todo mundo pensa que o Chris enviou a parada, mas ele diz que não. Mas em vez de tentar saber quem é o culpado, eles decidem tentar se livrar das amarras. E para isso, Gemma tenta chegar a uma mesa onde poderia haver ferramentas. Só que ela só cai no chão e daí o Justin volta para dentro da cabana. A partir daí, como ninguém disse que enviou o cartão postal, o vilão decide fazer um jogo de verdade ou desafio. E é isso aí, só aos 45 minutos de filme que temos o jogo de verdade ou desafio acontecendo para valer. Pois é, esse filme é muito lento, cara, e se foca demais em picuinhas entre os personagens, em vez das armadilhas, que é o que queremos ver, né? Quanto à armadilha, o que o Justin faz é trazer uma parada onde havia dois recipientes, um deles tinha água e o outro tinha ácido de bateria. Havia uma mangueira, a qual uma das extremidades estava ligada aos recipientes e a outra extremidade estava na boca da Gemma. Chris deveria escolher entre a torneira da esquerda e da direita, uma delas liberaria água pela mangueira, já a outra ácido. Aqui é simplesmente uma questão de probabilidade, 50% de chance de acertar e 50% de errar. E ele acerta para alívio da Gemma. Justin gira a garrafa mais uma vez e dessa vez ela para na Eleanor. E ela teria que escolher alguém para ser testado na próxima rodada do jogo ou fazer o teste ela mesma. E ela escolhe o Chris. Todo mundo só vai colocando o Chris na furada aqui, o que é justíssimo, pois ele é bem babaca. E é feito o mesmo teste com os recipientes. Quem acaba escolhendo qual das torneiras abrir é o Paul, e ele escolhe a errada, o que faz com que Chris acabe morrendo. Na situação que os jovens estão aqui, não havia muita coisa que eles pudessem fazer a não ser jogar o jogo do vilão. Mesmo que a pessoa que enviou o cartão confessasse, isso não era garantia de que os outros sairiam vivos. Até porque eles eram testemunhas agora dos crimes que se passaram ali. Assim, o Luke poderia tentar atacar o Justin a qualquer momento, mas isso dificilmente seria muito produtivo. Se eu fosse ele, tendo em mente que eu não tô jogando, ou seja, minha vida não estava em risco por enquanto, eu iria esperar. Do nada chega um cara chamado Jonesy, que é amigo da turma que estava ali dentro. E aí o Justin manda o Luke lá pra fora pra fazer o cara ir embora. Olha que genial, mandar o cara que está sendo mantido em cativeiro pra ir despistar o intrometido. Sendo que seria bem mais simples o Justin ir lá fora e falar: cara, não tem ninguém aqui não, pode ir embora. De qualquer modo, o que acontece é, o Luke ficou lá fora com o Jonesy, só os dois, e o cara não aproveitou essa oportunidade para poder pedir ajuda, sabe? O Justin até disse para ele não falar nada porque ele estava escutando tudo, mas cara, ele não tem um ouvido biônico. Tudo que o Luke precisava fazer era falar baixinho pro Jonesy que eles estavam sendo mantidos em cativeiro e para ele ir chamar ajuda. Ele faz isso? Mas de jeito nenhum não faz. No fim das contas, o Justin sai lá fora e daí o visitante percebe: opa, tem alguma coisa errada aqui. E o cara dá-lhe uma porrada no nosso John Wick inglês. O Jonesy até tira um daqueles sprays de pimenta e joga no rosto do vilão. E aí acontece uma das coisas mais cretinas nesse filme, que é o seguinte: o Justin derruba a arma no chão. E ele fica se atracando contra o Jonesy, e nesse meio tempo, o Luke poderia simplesmente pegar a arma e render o vilão. Mas o cara não faz isso, brother. Ele fica simplesmente vendo a confusão parado lá. Parado não, porque ele fica se tremendo todo e com uma cara de choro. Cara, esse é o tipo de coisa que é muito difícil você tolerar num filme, sabe? É idiotice demais, cara. O nosso John Wick inglês consegue virar o jogo e deixar o Jonesy no chão. Aí ele pega a arma, né, que o Luke estupidamente não pegou, e aí vem mais uma decisão que você pensa: caramba, velho, como assim? Porque o Justin pegou a arma e nela havia 3 balas. Então o que ele faz é girar o tambor do revólver, de modo que quando alguém puxasse o gatilho, poderia ou não ter uma bala pronta para ser disparada. E daí ele dá a arma pro Luke e diz para ele atirar no Jonesy. E ele diz: você pode atirar no Jonesy ou em mim, só que se você atirar em mim e não houver bala pronta para ser disparada no tambor, então você tá ferrado, meu amigo. Mas assim, tem 3 balas no revólver, e suponhamos que haja capacidade para 6 no tambor. Mesmo que ele puxasse o gatilho e não houvesse uma bala pronta para ser disparada, era só continuar puxando o gatilho para fazer o tambor girar até que eventualmente o tiro fosse disparado. Só que o Luke acha melhor matar o Jonesy mesmo, que era um amigo dele, lembre-se. Nesse meio tempo, a Gemma conseguiu escapar da cadeira e ela ia libertar a Eleanor e o Paul, mas a Eleanor disse para ela fugir porque não havia tempo de soltá-los. Daria tempo, né? O Paul não conseguia fugir porque estava machucado, mas a Eleanor conseguiria. Fora que, mesmo sendo às pressas, ao menos a Gemma poderia deixar o serrote nas mãos da Eleanor para ela tentar se libertar sozinha. Bom, de qualquer jeito, nessa fuga, a Gemma acaba na mansão do Felix. Em vez de procurar uma arma, ela fica perambulando pela casa
e ela acha o Felix. A gente descobre que ele tá vivo, só que vivendo no estilo Stephen Hawking. E de repente chega um velho armado lá, né, que a gente viu antes, e ele cuida do Felix. A gema consegue enganar o sujeito e pega a arma dele, e no fim dá um tiro no tiozinho. O Justin chega em casa, e assim, em determinado momento ele vai pra cima da gema e ela atira nele, mas o cara é tão John Wick que ele mal sente o tiro. E ele acaba matando a gema. De volta à galera que estava na cabana, só o Luke estava vigiando eles. E o cara poderia soltar os amigos, abrir aquela espécie de cofre onde ele havia guardado os celulares e onde havia granadas. Mas não, agora ele está do lado de Justin. Conforme o Justin disse antes, quando o Luke atirou no Jonesy, agora ele é da família. E o Luke achava que porque a família do Justin era rica, iriam livrar a cara tanto do Justin quanto dele. E cara, isso é uma coisa muito burra de se pensar, sendo que a melhor alternativa ali seria simplesmente o cara pegar um celular e chamar a polícia, e quando Justin voltasse no carro dele, aí meu amigo, era só se esconder em algum lugar e tacar uma granada debaixo do veículo. O cara iria pelos ares, fora que além de tudo, o Luke ainda tinha a arma ao seu favor. Então se tudo falhasse, se ele errasse a granada, ele poderia usar a arma. E fora que ele já teria chamado a polícia com o celular. Ah é, uma coisa importante se dizer, né, é que a gente descobre que quem mandou o cartão postal ao Felix foi o Luke. Mas a Eleanor consegue enganar o Luke e se livrar das amarras, e depois ela livra o Paul, e quando o Justin chega na cabana, ela atira nele. Ele cai no chão e ela chega perigosamente perto do cara para dar o segundo tiro. Querida, deixa eu te explicar, um revólver é uma arma que pode ser usada à distância. Isso não é um mosquete. Você poderia ter tirado de longe nele. E enfim, o Justin consegue derrubá-la, mas o Paul ajuda a Eleanor e ao se levantar ela pega aquele recipiente que havia ácido e joga sobre o Justin. Beleza, vamos embora, acabou o filme, né? Não, porque o filme decide que ele tem que ter um plot twist. Acontece que o Felix quis tirar a própria vida não por causa do cartão postal, mas porque naquele dia na festa algo mais aconteceu. Antes de tudo é importante dizer que o Felix estava meio alterado porque o Luke tinha dado droga pra ele. E aí a Eleanor levou o rapaz pro quarto onde ela estava com seu namorado, o Paul. E ela começa a fazer surround no Paul. Enquanto isso, o Felix ficava olhando, até que ela faz o Felix fazer surround também no namorado dela. E ainda por cima ela filma tudo. E ela fez isso tudo com o intuito de chantagear o Felix. Isso porque a família da Eleanor estava passando por dificuldades financeiras. Isso devido à falência, né, da empresa do pai dela. E como o Felix tinha uma família muito rica e importante, Eleanor esperava que o rapaz convencesse o pai dele a ajudar o pai dela. Mas Felix, com medo que sua família bastante conservadora descobrisse, e com mais medo ainda que o irmão, o Justin, descobrisse, acabou recorrendo a uma atitude drástica. Só que ele não morreu, mas o cérebro dele ficou muito tempo sem oxigênio, quando ele fez a tentativa lá, e isso gerou várias sequelas, o que fez ele ficar nesse estado. E o ápice desse filme é uma galera vendo vídeo no celular. Eu acho que isso descreve bem o quão ruim ele é. E para encerrar, a Eleanor deixa uma granada na mão do Felix e sai da cabana junto do Paul. Quando eles estão no carro, a cabana explode e fim. Cara, vocês sabiam que tem muitos filmes com essa temática de verdade ou desafio? E todos parecem bem ruins? Diga aí nos comentários se vocês querem que eu traga mais vídeos sobre esses filmes aqui no canal, beleza? Bom, então é isso por esse vídeo, a gente se vê no próximo e tchau!